que a gente tem, veja, mas ele é Deus? Que história é essa de Deus que vai morrer? Veja, Deus não morre, obviamente. Daniel, capítulo 7, versos 13 e 14, fala que é um ancião de dias. Daniel 7, 13 e 14 é um ancião de dias, que na frente dele há um Ben-Adam, um filho do homem, e esse filho do homem recebe poder, recebe domínio e recebe glória. Já é algo estranho, porque esse ancião é o Eterno dando a glória dele para um filho do homem, e Isaías diz que o Eterno não divide a glória dele com ninguém. Então Daniel 7, 13 e 14 diz que é um ancião, que é o Eterno dando o domínio, o poder e a glória para o filho do homem. E diz que esse filho do homem virá nas nuvens, e que todos os povos, nações e homens de todas as línguas irão servi-lo. O seu domínio será um domínio eterno e o seu reino não terá fim. Ou seja, esse Rashi fala que esse filho do homem é o Messias. E o Zohar diz que esse filho do homem é Metatron, que depois a gente pode explicar o que é aqui, mas Metatron há uma linha da Kabbalah que acha que é um anjo criado, mas há uma linha que entende a literatura de Rei Halot, que seria uma projeção do Eterno. Ele é chamado Eterno de Hashem Hakatan, do pequeno Senhor, ou seja, Deus se manifestando de uma maneira na Terra, Então Daniel fala de um filho do homem que é o Messias, que ele vem e ele é um Messias divino, porque o Zohar chama esse filho do homem de Metatron, e esse Metatron, é interessante que a literatura cabalística até chama ele de Ben Elohim, de filho de Deus. E aí o Rabino Emanuel Chorreto do Rabad, ele explica assim, olha, filho de Deus não é um conceito pagão não, o filho de Deus é a própria essência do Eterno, ok? Porque há um grupo judaico chamado Rabad que alguns creem que o Rebbe de Lubavitch é o Messias e ele seria Deus. Deus no seguinte sentido, a alma dele porta a divindade, ok? A alma dele, não ele como Deus que se materializou e andou, mas a alma, a própria Kabbalah fala que é uma centelha divina em cada um de nós. Mas o que é o Mashiach? Ele não é uma centelha, ele é o fogo puro, ou seja, seria a própria essência de Deus na alma dele, né? Até o Rabino Emanuel Chorreto, que é um rabino ortodoxo, ele quando comenta Daniel, ele diz que a alma do Messias é uma alma divina, que ela vem e desce na terra. Então, Daniel, ele tem esse conceito do Messias divino, que ele é chamado de Ben Elohim, de filho de Deus, ele é chamado de Metatron. Metatron, para uma linha, ele é um anjo, mas que ele não é criado. Ele é chamado também Metatron de homem celestial. O professor Moshe Idel, de Kabbalah, da Universidade Hebraica de Jerusalém, ele cita textos judaicos dizendo que Metatron, ele é meio homem, meio Deus. Como? Meio homem, só para não construir um raciocínio pagão, meio homem é que Deus ele pode se apresentar como uma figura humana, mas ele é Deus também. Tal como Mehilta do Rabino Ishmael, Mehilta do Rabino Shimon Bar Yochai, que são obras judaicas, isso não está na Bíblia, mas fala que quando o povo de Israel cruzou o Mar Vermelho, Deus apareceu como um jovem guerreiro. Poxa, se você aparece como um jovem guerreiro, apareceu como homem. Essas duas obras falam que no Monte Sinai, quando Moisés vai receber a tábua, quem deu foi Deus, que apresentou-se a ele como um ancião. Se apresentou-se como ancião, ele apresentou-se como homem. Há uma passagem do Talmud Yerushalmi, do Shimon Hatzadik, que foi sumo sacerdote, que ele diz assim, todo ano em Yom Kippur, quando eu entrava no Santo dos Santos, todo ano, eu via um ancião lá dentro. E esse ano o ancião não apareceu. E aí os judeus perguntam, mas como que? Porque todo mundo sabe, até criancinha de qualquer igreja, sabe que se alguém entrar no Santo dos Santos, sem ser seu sumo sacerdote, vai o quê? Fulminado. Morrer, fulminado. Ele falou, todo ano havia um ancião. E aí perguntaram, mas como isso é possível? Como que um homem estava lá dentro com você? E ele disse,
quem falou que era um homem era Hakadosh Baruch Hu, o santo bendito seja, o eterno. Então uma passagem dizendo que o sumo sacerdote, o ancião, que era o eterno, estava ali. Então como que nós entendemos, né, a divindade de Yeshua não como uma materialização de Deus, ou um fantasma, ou uma trindade de 3 pessoas diferentes, mas como um homem, obviamente, se ele morreu, ele só podia ser homem, como um homem, mas o espírito dele era o próprio espírito do Eterno. E isso é compatível com o Midrash Rabbah, né? Todo mundo conhece aquela passagem, né? Veruach Elohim erachefet al penei hamayim, o Espírito de Deus, Gênesis 1:2. O Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. O Espírito de Deus pairava. O Espírito de Deus pairava. O Midrash Rabbah pergunta, quem é esse Espírito de Deus? É o Espírito do Messias. Então, nosso entendimento é que quando nós falamos de divindade do Messias, e é interessante que eu já li vários textos do Emmanuel Chorrette, de alguns rabinos do Rabat, que não é igual, mas é num certo sentido muito parecido de que o Messias divino, para nós, ele é um homem, mas dentro dele, é como se eu dissesse, Vilela, o teu espírito é um espírito humano, ok? O teu espírito é um espírito humano, o meu, do Rabino Eliyahu, mas o espírito que habitou em Yeshua foi o próprio Eterno, habitando e o guiando para todas as coisas. Então, quando nós conjugamos todas as profecias, o Mashiach vem no 1º século, ele nasce em Betlehem, em Belém, ele morre e ressuscita ao 3º dia. Ele é o filho do homem, ou seja, o Messias divino, tudo isso conflui para Yeshua. Agora, respondendo aqui o que o irmão Eliyahu colocou, e é interessante que eu vou até concordar com o irmão Eliyahu, concordar, não é discordando não. Vamos falar